Ai, como é bom estar de volta, que maravilha! Feliz ano novo! З Новим годом, Brasil! Tudo nosso, nada deles! Feliz Ano Novo! Tchau! Well, mais ano e mais BRICS! Eu acho que... Feliz ano novo! O que foi isso? Foi mal, é o Acre, sabe? Ah, que essa coisa de fuso horário, tadinho. Tá sempre atrasado, coitado. Viva 2005! É, tá bem atrasado. Ok, enfim, então, Russia, o que está planejando esse ano? O que eu tenho a ver? Bom, você é presidente de BRICS, não é? Não nesse ano. Oh, Brasil! Então você é novo presidente de BRICS! Vossa Excelência, o senhor Doutor Brasil. Humildade ficou no passado. Jesus, tá se achando demais, hein? Bom, eu tenho torres, você não. Ai, A fama subiu a cabeça. eu achei que seria mais tranquilo. Você é Brasil, você é sempre de boa. Meu irmão, das 5 metas que eu estabeleci, a primeira já é pra lascar contigo. What? Opa, pera aí, que essa daí eu respondo. Olá, eu sou o Daher e isso aqui tudo é só um teste, tá? Vamos ver se rola. Com a presidência do BRICS esse ano, o Brasil vai focar muito no Sul Global. Sul Global não é apenas ser do hemisfério sul. No mundo que vivemos hoje, majoritariamente capitalista, fazer parte do Sul Global significa fazer parte da periferia do capitalismo. Países que ainda estão em desenvolvimento, que repartem uma história de colonialismo, de exploração e principalmente de dependência do capital do Norte Global. Ou seja, o Sul Global fornece matéria-prima pro Norte Global para vocês industrializarem, aí fica todo com valor agregado e quem paga mais caro somos nós. E pior ainda, em dólar! Essa dependência do dólar leva o Brasil para sua primeira meta como presidente do BRICS, que é criar meios de pagamento para depender menos de moedas estrangeiras, ou seja, fazer comércios com outros países sem precisar do dólar. Wait, what? Mas isso era apenas a meta de Russia, de desdolarizar o mundo. Isso é apenas uma continuidade. Ô, meu filho, foi o Brasil que levou esse tema pras rodinhas de conversa. Quem que você acha que deu a ideia de fazer a moeda do BRICS? Pois é, foi o Brasil que deu essa ideia de criar uma moeda comum entre os países do BRICS. A segunda meta vai fazer com que o Brasil trabalhe melhor com a inteligência artificial, sem com que ela a gente. Garantir proteção de dados, regulamentação de IA e usar o potencial da inteligência artificial sem a gente, enfim, sair lascado nessa. A terceira meta fala de aprimorar o financiamento para mudanças climáticas. Basicamente hoje, no mundo em que vivemos, os países mais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa são países do Norte Global. Só que em contrapartida, os países que saem mais prejudicados por conta das mudanças climáticas são os países do Sul Global. A gente tá comendo fumaça por causa de vocês. Se vocês poluem tanto, então nada mais justo de vocês pagarem mais. Bom, eu não estou no BRICS, então o problema é de vocês. Nananina não, nada a ver com o BRICS. Esse ano tem COP30 em Belém e é bom que você esteja lá. A escolha do Brasil sediar a COP30 esse ano não tem nada a ver com o BRICS. Foi por pura coincidência que a COP30 caiu na nossa mão justamente no nosso ano de presidência. Mas vai ser muito vantajoso para o Brasil unir o útil ao agradável e pressionar os países do Norte Global a contribuírem mais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Claro que isso é só meta, né? Se o Norte Global vai ouvir isso e obedecer, aí já é outra história. Dito isso, a quarta meta do Brasil é a saúde pública entre os países do Sul Global. Incentivo na formação de novos profissionais da saúde, médicos nas regiões mais afastadas e carentes, transferência de tecnologia e até influenciar a agenda da OMS para priorizar os países em desenvolvimento. Um dos países que são parceiros do BRICS e que podem cooperar com isso nesse momento é Cuba. Mesmo tendo uma crise material fortíssima, Cuba é um país que tem um sistema de saúde muito robusto. Cuba tem uma forte medicina preventiva, a maior densidade médica do mundo e também espota médico para tudo que é canto, inclusive o Brasil. Tudo isso com recurso limitado. E isso é só um país, tá? A gente tá falando de todo o Sul Global, uma cooperação conjunta, não apenas os países que estão no BRICS. E a quinta meta, injetar trembolona no BRICS. Tá.
A quinta meta fala sobre o fortalecimento da institucionalidade do BRICS. Fala português, alienígena, minha explicação é muito melhor. Com a expansão e entrada de novos países no bloco do BRICS, é muito importante ter diálogos frequentes até para poder alinhar os objetivos tanto do Sul Global quanto do BRICS. Isso vai ser feito com as várias reuniões que vão acontecer durante esse ano, vai rolar a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro e que também vai ser discutida aí a rotatividade de lideranças. Até porque com novos membros vai ter uma hora que a liderança vai cair na mão de, sei lá, da Indonésia. Sabe a quarta meta sobre a saúde pública junto com todo o Sul Global? Isso é até uma forma de falar para esses países do tipo, olha só, como nós podemos cooperar juntos. Imagina se vocês entrassem também aí pro BRICS. Olha que legal que seria. Ou seja, a quinta meta é basicamente fazer o BRICS ser mais influente, mais amplo, mais forte, mais bombado, como se tivesse tomado trembolona. Tome, falei que minha explicação era melhor. Whatever, Brasil! Acho que você se esqueceu de uma coisa! Trump is president! E ele não vai deixar barato! Não vai deixar barato, mas pra ele vai sair muito mais caro. Com o Trump de volta na presidência, a gente pode ver alguns probleminhas. E eu estou falando probleminhas porque não vai ser uma coisa ali de muito peso significativo no longo prazo. Com o Trump querendo tirar dinheiro de tudo que é país, como os países da OTAN, tirar financiamento da Ucrânia, pode ser difícil ter o apoio dele durante a COP30, por exemplo. Daqui a pouco é capaz ele falar que a Amazônia é Estado americano. E se a gente levar em consideração que o Trump vai conseguir cumprir tudo aquilo que ele prometeu, é capaz da gente ver aquelas taxas de 100% sobre os países que forem abandonar o dólar. E como o Brasil está liderando essa pauta agora, é capaz da gente ver as nossas exportações brasileiras sendo taxadas nos Estados Unidos. Mas lembra que eu falei que isso pode ser apenas um probleminha? De imediato, a gente pode sentir esses impactos, até porque os nossos produtos vão perder competitividade nos Estados Unidos por estarem mais caros. Só que no médio e longo prazo, o Brasil pode simplesmente buscar novos destinos para suas exportações. E sem falar que no longo prazo, quem pode se lascar ainda mais com isso são os Estados Unidos. Hoje eles importam muita coisa de nós, tal como matéria-prima, como minério de ferro. Isso quer dizer que a indústria siderúrgica dos Estados Unidos pode vir a ter custos maiores por conta dessas importações. Agora aplique essas taxas de 100% sobre todos os países do Sul Global em um contexto de abandono do dólar. Se o Trump taxar todos os países que forem abandonar o dólar, ô meu amigo, como a indústria dos Estados Unidos depende dessa matéria-prima que vem do Sul Global, é capaz de no futuro a gente ver uma inflação nos Estados Unidos causada por ele mesmo. Isso pode servir de incentivo para esses países pararem de ficar dependendo tanto dessa indústria do norte global e começarem a se industrializar de fato, tal como o Brasil deveria ter seguido esse caminho, só que se estagnou nos anos 80 e cá estamos. Mas isso daí é um assunto para um próximo episódio. E se você gostou desse formatinho aí de diálogo intercalando com esse lindo narrador, já deixa aí nos comentários e a gente se vê numa próxima. Come on, Brasil! Você não vai dar ouvidos a ele, não é? Ou você quer que o dólar suba mais? Ahá! Eu sabia que você tinha influência nisso! Mas é claro! Meu mercado financeiro tem poder de tudo! E seu povo não apenas ama meu dólar, seu povo depende de meu dólar! Pois não devia! Dólar em China muito mais caro que no Brasil! E mesmo assim a economia não para de crescer! Ou seja, quanto mais cedo eu abandonar o dólar, menos preocupação eu vou ter caso ele continue subindo. Oh, Brasil! Vai mesmo querer iniciar uma guerra comercial comigo? Falou em guerra, a cobra já foi comprar cigarro, rapá. Esse ano vai ser do balacobaco. A humanidade não é ruim, como dizem, e aqui sairemos da nossa zona de conforto para botar tudo isso à prova, não importa a distância. Bem-vindos ao nosso novo canal. Bem-vindos ao Além do Mapa.